Olá, você, amiga, você que nos sintonia no canal 25 da NET, na TV Mar, você assinante da NET, você internauta, nosso muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque. Desejando a você um ano novo, muito feliz. Como é que foram as suas festas? Como é que foi o Réveillon, o encontro da família? Vamos cair na realidade, um ano novo, presidente novo também, e ideias novas e atividades novas, mas é importante sempre pensar na sua saúde. Como é que está a sua saúde? Como foram os pratos, a guloseima e tantos outros abusos cometidos? Já nos pesamos? E como é que está a nossa barriguinha? Como é que está o nosso colesterol, o nosso fígado? Como é que está a nossa glicemia? Vamos ver tudo isso. Medicina em Destaque traz para você convidados que tratam exatamente da sua saúde, traz curiosidades acerca da medicina, conhecimentos que você no dia a dia não sabia ou não tinha a curiosidade, mas não tinha a informação. E esse programa se propõe exatamente a isso. Então, você, homem, tem hoje que nos acompanhar. E a mulher também, porque essa é quem orienta ao seu esposo, ao seu pai, ao seu irmão, a procurar um especialista. E o especialista de hoje traz aqui, que nós trazemos aqui, é um presente para você, homem, porque ele trata de doenças do sistema urinário, mas perguntam, a urologia acompanha só homens? E aí nós, com o nosso convidado, dando as boas-vindas, que é o Dr. Antônio Jatobá, nós já perguntamos a ele inicialmente, agradecendo a sua presença, e já perguntamos, a urologia cuida só de homens? Não, a urologia não cuida só de homens. A urologia cuida de homens e mulheres. A urologia cuida do sistema urinário e genital do homem e da mulher. Ela trata e se confunde muito com a proctologia e com a ginecologia. Tem muitas patologias ginecológicas que o próprio ginecologista não a trata e o encaminha para o urologista, como, por exemplo, a incontinência urinária. E também no caso da proctologia, que muitas vezes somos procurados no consultório em casos de hemorroidas, que os pacientes possuem hemorroidas e vão ao consultório para fazer consulta conosco, e nesses casos nós fazemos o primeiro atendimento e depois encaminhamos esses pacientes aos nossos colegas proctologistas. Dr. Antônio Jatobá, ele me causa assim, uma emoção muito forte, porque primeiro é conterrâneo na nossa queridíssima cidade de Viçosa, e fui ainda quando acadêmico, eu era sextanista, ele já estava operando lá, e nós fizemos a primeira cirurgia de próstata lá no seu Manuel, que nós chamávamos de Manuel Dinheirinho, que era um compadre de meu pai, e foi um êxito total, uma cirurgia de próstata lá em Viçosa. Você lembra? Lembro perfeitamente. A Viçosa é a minha cidade querida, sou muito grato por ser viçosense. Tem apenas assim, um pequeno detalhe, porque eu não nasci em Viçosa propriamente dita, porque a minha mãe já engravidou de mim com uma idade bastante avançada. E naquele tempo uma cesariana durava 6 a 8 horas. E então minha mãe teve que se deslocar, como eu não conseguia nascer normalmente, que eu passei os 9 meses, eu cheguei, segundo o doutor Abelardo, que era o obstetra de minha mãe na época, que o CRM dele era o CRM número 1, e o CRM de meu pai era o número 3, doutor Aderbal Jatobá, teve que se deslocar para a Paulo Neto, porque em Maceió, porque minha mãe já com quase 40 anos de idade e um monte de senhoras rezando, porque fatalmente era uma cirurgia de grande risco, onde poderia morrer tanto a mãe quanto a criança, no caso eu. Mas assim que imediatamente a minha mãe obteve alta
do hospital que é a Paulo Neto, a antiga Casa de Saúde Paulo Neto, eu voltei para Viçosa, mas... Teve que fazer o registro aqui. Tive que fazer o registro aqui, porque nasci em Maceió, mas sou viçosense de coração e não nasci no casarão de seu João Pedro Jatobá, que era o meu avô, como meus outros primos, por causa desse pequeno percalço. Um pequeno e grande percalço que é. A medicina tem esse cuidado também, esses cuidados, né, de zelar. Mas me fale, seu pai quantos filhos teve? Meu pai teve 5 filhos. Sei. Meu pai teve 5 filhos, somos 5 filhos, um falecido já há 25 anos, que morreu jovem com 40 anos num acidente de carro. E desses 5 filhos, apenas eu, que sou o ponta de ramo mais novo, ingressei pelo ramo da medicina, seguindo seus passos, que meu pai se formou em 1936. Na Bahia. Na Bahia, na Escola da Bahia. Na Escola da Bahia, que naquele tempo só tinha 2 universidades de medicina do Brasil, que era na Bahia e no Rio de Janeiro. Naquele tempo, para você ir na Bahia se formar, você levava 7 dias de viagem, porque você vinha de navio, que não tinha outro meio de locomoção, a não ser o Zeppelin, que não parava em Maceió e muito menos na Bahia. E meu pai se formou em 36, saiu da Viçosa, veio estudar em Maceió e daqui foi para a Bahia e se formou junto com outros médicos daqui da sua cidade, como o doutor Lorivaldo Melo Mota, como o doutor Jaime Carneiro, como todos grandes outros médicos, a seu exemplo também, que a Viçosa teve essa honra de ter grandes profissionais da medicina. Tá bom. Falou e me emocionou o doutor Jaime Carneiro, porque ele foi durante 35 anos, né, médico, ou mais. Ou mais. Muito mais, lá em Viçosa, e foi a pessoa que me inspirou. Doutor Jaime Carneiro, ele chegava lá em casa, minha mãe fazia um cozido, era um pequeno... pirão. Era um barzinho lá, ele entrava, ia na cozinha, pegava um garfo, tirava, botava num pires. E eu, quando ele levantava, eu já pegava a bolsa dele para me sentir o próprio, né? O próprio médico. O próprio médico. E isso me inspirou bastante. E assim, fico com essa dívida eterna, né? A dona Alice, o Zé Iarbas, o Jaime Júnior. Isso, são pessoas de um coração bom, todos eles, gosto muito de você. E a Viçosa só tem a agradecer a você pela qualidade profissional que você é, pelo repentista que você é e pela pessoa que você está sempre elevando o nome da nossa querida Viçosa, a nossa princesa das matas. Começar o ano recebendo palavras elogiosas assim, principalmente de você, é algo que nos orgulha, mas o telespectador entende que todo amigo conspira, né? Por essa amizade, por essa amizade sincera. Por isso que ele traz tantas palavras. Mas me diga uma coisa, você fez o FAO Ciências Médicas? Eu fiz Ciências Médicas, eu me formei na Escola de Ciências Médicas em 1985, estudei até o 5º ano na Ciências Médicas, a querida Escola de Ciências Médicas, hoje o CISAL. No 6º ano, saímos aqui um grupo de 15 colegas para o Rio de Janeiro para fazer o 6º ano no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro e voltamos para se formar no dia 21 de dezembro, véspera de Natal, daquele ano de 1985. Depois eu fiz residência na Santa Casa do Rio de Janeiro e depois eu fiz pós-graduação em urologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Aí, chamado para ficar lá, muitos, hein? Tive muitos convites para ficar lá, mas recebi meu chefe na época, Dr. Geraldo Terreri, que era italiano, veio para o Brasil ainda garoto, me fazia grandes convites para ficar no Rio de Janeiro, mas como um filho ponta de rama, com aquela saudade imensa que nós temos de ser nordestino, e com meus pais já com uma certa idade, eu me sentia na obrigação de voltar para cuidar deles aqui, entendeu? Já que meus irmãos eram todos casados, o mais velho vivia fora, na época minha irmã, a outra vivia fora porque o marido era político, e os outros 2 tinham as suas vidas e as suas famílias para cuidar. E eu tive a oportunidade para ir para Barcelona, para fazer uma outra pós-graduação de mais 2 anos, mas o coração, a saudade não deixou, falou mais forte com que eu viesse aqui para Maceió,
e o saudoso colega doutor Eduardo Mafra, aqui o chegando, me convidou para ir para a Santa Casa, porque ele e o doutor Marcos Mota também tinham apenas 2 colegas, e a Santa Casa tinha uma procura muito grande pela especialidade. Pela especialidade, e 2 colegas não conseguiam. Então, eu entrei na Santa Casa, onde eu trabalhei por mais de 30 anos, e também no HGE, atual HGE, a antiga Unidade de Emergência Armando Lage, que por sinal era meu padrinho também, e que naquele tempo só tinha urologista de segunda a quinta-feira. Sexta, sábado e domingo não tinha urologista pela escassez de profissional. Então, eu consegui também, através de concurso público, eu fiz o concurso público e fiquei também durante muitos anos trabalhando no sacrifício, às sextas, sábados e domingos. Eu trabalhava 72 horas no na antiga Unidade de Emergência Armando Lage, atualmente HGE. Às vezes as pessoas não entendem, né? E acham, porque, por exemplo, eu ainda dou plantão no ML aos domingos, né? Isso. E, Gerson, mas tem uma festa, você está perdendo muito isso. Mas, na verdade, é um juramento que a gente faz, a gente não pode fugir de tudo que nós assumimos e do nosso trabalho e da nossa atividade. Então, 72 horas, eu também trabalhei muito lá no Hospital do Açúcar, muitos plantões de 72 horas. Isso. Isso foi lá que nós nos encontramos mais, você já exercia Fizemos suas atividades. Uma grande amizade. Uma grande amizade. E me fale hoje da principal busca dos homens à urologia, as infecções urinárias, né? do trato urinário, ainda é uma procura muito significativa para a urologia? Isso, Gerson. Como você falou no início do programa, desejando um feliz ano novo, nessa época do ano onde essas doenças, essas infecções urinárias, as doenças sexualmente transmissíveis, elas voltam com mais intensidade, pós-Réveillon, pós-Carnaval, onde essas festas... Mas é uma semana tão santas assim, as pessoas não ficam tão santas quanto deveriam ficar. Não. Ao contrário, elas não ficam tão santas não, porque o consumo de álcool aumenta excessivamente, o consumo de drogas também aumenta excessivamente, entendeu? Porque existe o santo no Natal, quando é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós comemoramos em família, onde todo mundo passa o Natal em família, comemorando com seus familiares e tudo. Mas logo após vem o Réveillon e logo após, depois vem o Carnaval. Então, é nessa época de férias, de verão, dessas coisas todas, onde as pessoas viajam, tem uma comunicação muito maior. Disso daí, as pessoas interagem hoje com as redes sociais, a liberdade feminina hoje muito grande, entendeu? E que, como eu digo, que a pior droga hoje é o álcool, porque o álcool é uma droga que deveria ser combatida com mais intensidade, porque a partir do álcool é que você libera mais a pessoa fica mais alegre, fica mais despojada, e aí começa a se relacionar com outras pessoas, existem as paixões, os amores agudos, e aquela pessoa, na primeira noite que você está numa balada, num Réveillon, numa balada, você já vai transar com aquela pessoa. E aí você não usa, você esquece o seu preservativo masculino ou o seu preservativo feminino. E você já começa a ter relações de todas as maneiras. Entendeu? Seja uma relação vaginal, seja uma relação anal, entendeu? Seja uma relação oral, entendeu? Porque fica susceptível a mais diversas doenças também. A mais diversas doenças, entendeu? E outro fator preocupante do que está acontecendo com essas liberdades que hoje tem, dessas festas, desses raves, dessa liberação de consumo excessivo de álcool e drogas, também veio a calhar com o programa do nosso governo. Não estou aqui para falar de governo A, B ou C, mas nos últimos anos fomos comandados por governantes que relaxaram em relação à nossa saúde pública.
não é isso? Você é um médico, é um homem que é dedicado a essa parte também, através do Conselho Regional de Medicina, que você trabalha e você vive o seu dia a dia lá com outros companheiros que veem isso aí, e vocês têm estatísticas, vocês discutem isso aí, vocês veem não só em Alagoas, como em todo o Brasil. Então, doenças que nós tínhamos como extinta, por exemplo, o sarampo, sem ser uma doença, que não é uma doença sexualmente transmissível, mas que recrudesceu hoje em dia. No meu consultório, que eu tenho 35 anos de consultório, fazia anos que eu não atendia uma gonorreia no meu consultório. Que eu não atendia uma sífilis, que eu não atendia um cranco mole, que é a diferença da sífilis, que é o cranco duro, para o cranco mole. Entendeu? Quantos anos eu fiquei sem ver uma gonorreia de consultório? E hoje você aparece muito, aparecendo muito. As drogas no mercado são eficazes com relação, já que... Sim, as drogas são bastante eficazes. O problema é o diagnóstico tardio, né? No caso da sífilis. E como você falou em drogas, que são as drogas para o tratamento dessas doenças. Isso. E como eu falei agora há pouco, no programa sobre o álcool, que é a pior droga que leva ao uso de outras drogas que não são drogas terapêuticas, para tratar as doenças, o que é que acontece? E essas doenças que hoje, que a medicina já deveria renomear essa nomenclatura de doença sexualmente transmissível, porque muitas dessas doenças, elas não são apenas transmissíveis através do sexo, elas são transmissíveis através de drogas ilícitas, através de seringas contaminadas, que são aquelas pessoas portadoras de doenças imunossupressoras, como a AIDS, e elas usam seringas de outras pessoas que também estão contaminadas, então elas estão se contaminando através da propagação dessas drogas, que não são drogas que fazem bem, que são drogas que fazem mal. Bem fazer a distinção, né, em drogas terapêuticas e drogas psicotrópicas que fazem mal e levam à propagação dessas doenças. Você falando do álcool, né? A gente tem visto através da mídia um aumento exacerbado de violência contra a mulher. Isso, então, exatamente. Teve um fato recente agora que a mulher apanhando no elevador, né? Foi mostrado. Foi agredida. E não presta queixa na delegacia, diz que foi a primeira vez e que ele estava bêbado, e como se aquilo fosse algo normal. Ele o agrediu com uma lata de cerveja. Isso. Não é que ele amassou a lata de cerveja no rosto dela, não é que o elevador, a câmera tinha gravado e ela não prestou queixa. Aí foi como eu disse, que o álcool é a pior droga que tem, ilícita, que deveria ser combatida, onde deveria ser elevado os impostos, bastante elevado os impostos para combater, entendeu? Essa liberdade, porque você compra hoje um litro de cachaça por R$3, entendeu? E o não bastante é de que são vendidas a menores. Eu estive no Uruguai lá, para você sair com uma cerveja, você tem que deixar seu CPF, a quantidade e o endereço onde é que vai ser consumida aquela bebida. Isso. Então isso é um controle assim rígido. Você chega em um supermercado, aí você compra 4, 5, 6 grades de cervejas das mais diversas, acompanhado de menores, ninguém tem um controle sobre isso. Nada. Até um controle sobre a saúde, né? Porque a partir daí você vai ter o alcoólatra crônico e a partir daí toda a doença começa a adoecer a própria família. Né? Aí que vem as doenças como a hepatite, que começa também a ser transmitida, né? Que sexualmente transmissível também, e é devido ao quê? Devido a bebida alcoólica, né? Que esses pacientes começam, aí também a hepatite termina virando uma doença sexualmente transmissível. Então termina virando uma bola de neve, termina se misturando tudo. Aí doenças transmissíveis com as doenças não transmissíveis
que você termina pegando através do sexo e pegando através de outras formas de e que se somatizam, no final fica muito vulnerável. Muito vulnerável. Então, essas doenças sexualmente transmissíveis hoje estão voltando pela falta de controle das pessoas, pela falta de controle do governo, entendeu? E por programas sociais, que às vezes eles se detêm apenas a um programa social e esquecem os outros. Como, vou dar um exemplo aqui, cuidam muito dos índios e esquecem, de cuidar das pessoas que são alcoólatras, das pessoas que são que têm doenças sexualmente transmissíveis, como eu falei, e que desses últimos anos os nossos governantes esqueceram disso daí, deixaram de lado, aí dando atenção excessiva aos índios, às minorias. Não, talvez que entendeu? não seja excessivo, mas quase que exclusivo, esquecendo, né? Esquecendo, exatamente. Porque, na verdade, tudo que você fizer pelos índios será pouco diante do que eles merecem. Lógico, mas tudo assim, tem que... Você esquece de programas sociais, por exemplo, como sífilis transmitida... por via sexual. Por via sexual. E durante o parto, durante muito tempo, foi retirada do mercado a penicilina benzatínica. Exatamente. Foi retirado. Chegou um tempo que, no meu próprio consultório particular, as pessoas não foram 10, 100 pacientes que chegavam no meu consultório com esse recrudescimento da sífilis. O paciente, ele ia numa farmácia particular, ele queria pagar e não tinha. Eu ligava para o representante e ele dizia, o laboratório dizia, doutor, é a empresa que não está fabricando. Porque, como é que se chama? Aliás, não é a empresa que não está fabricando, é que o reconhecimento da sífilis foi tão grande que a fábrica, que o laboratório não está conseguindo suprir. Entendeu? Então, quando eles produzem nos grandes centros, essas já ficam lá. No sul, no sudeste, não chegam à região mais pobre como nós, norte e nordeste. Já ficavam isso lá, porque a demanda de lá ele já supria tudo. É verdade. Além dessas doenças, você tem outras como hepatites, né? Temos as hepatites, temos outra doença, a hepatite, que é uma doença muito grave, que tem elevado muito o número de mortes, não é? Principalmente a hepatite B, a hepatite C, não é? Que tem elevado muito o número de mortes e também o aumento do número de transplante, né? No Brasil, que tem elevado muito, e isso gera muito custo para o Sistema Único de Saúde, exatamente, para os planos de saúde, encarecendo muito os planos de saúde, onde as pessoas têm dificuldade de pagar. Então, uma coisa, doutor Gerson, é que uma coisa vai somando com a outra, como a gente já discutiu aqui há pouco atrás, uns 10 minutos, é um somatório, uma coisa vai levando a outra, que as pessoas não têm consciência. O brasileiro não tem educação, nós não temos educação de base. Um dia desse, abrindo aqui um adendo, eu estava com a minha esposa na cama, depois de um dia de trabalho, estávamos vendo o jornal e conversando, ela virou para mim e disse, onde é que vem a fortuna dos judeus? Eu disse, uma boa pergunta, minha filha. Aí eu fui pesquisar. A fortuna dos judeus vem da educação. Eles têm educação de base. Todos é um povo assim que vive em guerra constante, é um povo que é discriminado do mundo inteiro, mas você não vê... Sobreviveu ao Holocausto. Sobreviveu ao Holocausto, mas você não vê um judeu pobre, você não vê Você vai em São Paulo, você não vê um japonês, um chinês, você não vê um italiano pedindo esmola. Você não vê na rua. Por quê? Porque a coisa primordial é o estudo, é a educação. E se você tem o estudo, você tem a educação, você vai ter sempre o seu campo de trabalho. Isso. Entendeu? E a forma mais, ética de inserção na sociedade. Com certeza. Né? Você, seu pai já tinha uma formação, mas eu, por exemplo, eu vim da agricultura, eu trabalhava com 8 anos. E meu pai disse, se perder o ano, vai voltar para a roça. E você vai nesse afã de buscar um lugar ao sol, tá certo? E você consegue. É bem diferente de você chegar e dizer, eu votei fulano, eu vou pedir um emprego a ele. Acabou, isso não existe. Acabou. É uma forma mais vergonhosa. É uma pessoa entrar na sua casa, um político, dizer, cadê sua esposa? Eu consegui um emprego para ela, para sua filha. Isso não cabe a um homem
que tem as possibilidades e não sabe usufruí-las. Não é? Então, isso é que é importante. E chama atenção muito que o programa Medicina em Destaque hoje está tomando esse viés de conscientização de que todos nós, você pai de família, deve sim se preocupar com a sua saúde, com a saúde dos seus filhos, coibir, né, o abuso de álcool. Às vezes tem pais que está bebendo e diz: ô filho, pega aquela cerveja ali. Um filho de 7, 8 anos, o filho chega, ele abre a cerveja e abre e joga, eita, que cerveja gostosa. Isso é um estímulo para o filho. Ele com certeza será um alcoólatra, o alcoólatra do amanhã. Então tem que, como faço minhas suas palavras, investir em educação, investir nessa prevenção de doenças e orientação da sexualidade. Isso. Não é? Que você tem que dar a educação, que você tem que mostrar, porque você beber, você fumar na frente do seu filho, você está estimulando também a que ele venha beber e a fumar amanhã. É a mesma coisa que você não cuidar da sua saúde, você vai estar estimulando ele também a não cuidar da sua saúde. Então ele vai ter a sua namorada, vai ter o seu caso, vai ter a sua paquera, entendeu? Então, numa balada conhece uma menina, ou a menina conhece um rapaz, como a gente falou aqui sobre a liberdade sexual que hoje existe, já parte para transar sem ter um mínimo de cuidado, sem procurar saber quem é aquela pessoa, ver a beleza, sem tudo. Aí, como a gente disse, essas doenças sexualmente transmissíveis, as infecções urinárias, elas estão todas voltando. Estão todas recrudescendo, entendeu? Se a gente for falar aqui, doutor José, a gente vai falar aqui 5 horas sobre inúmeras doenças que tem, mas vamos falar sobre as principais. Pode ir. Pois não? Pode ir comandando. Vamos falar sobre a sífilis, como nós já falamos aqui, sobre a hepatite, que o senhor tocou no assunto, né? Sobre, por exemplo, a doença que hoje, sexualmente transmissível, que hoje mais atinge, que mais tem matado mulheres, que é o HPV. Que é o papiloma vírus humano, porque o homem, o seu órgão sexual, ele é para fora, ele é exteriorizado. E a mulher, infelizmente, o órgão dela... Né, ou infelizmente, na verdade. Ou infelizmente, para dentro. Né? Então, a mulher ela tem que se cuidar mais, porque ela tem que fazer os exames invasivos, que são os exames que incomodam mais, que são os exames invasivos, entendeu? E ela vai no seu ginecologista, de 6 em 6 meses, vai de ano em ano, vai trimestralmente. E o homem, como você falou no início, eu estar aqui é um presente, porque, como o doutor Gerson, aliás, falou, que me trouxe aqui no primeiro programa do ano, que vai ao ar, pela TV Mar, eu estou alertando, vocês vieram de um período de festa, procure o seu urologista, vá fazer, aproveita agora que é um período de férias, muita gente está de férias, para fazer os seus exames de sangue, fazer a sua penioscopia, fazer os seus exames locais, olhar o seu pênis, às vezes uma ferida que aparece, uma tumoração que o seu pai, a sua mãe, uma irmã tem uma pomada em casa, você passou e aquilo ali regrediu automaticamente. Às vezes aquilo lá na frente pode aparecer com a maior gravidade possível. Então, aparecer uma ferida, principalmente dessas épocas onde a liberdade sexual fica mais aflorada, onde os amores diários, os amores agudos, eles ficam mais evidentes, então, para ter cuidado, entendeu? E o HPV dentre as doenças sexualmente transmissíveis, hoje em dia, é a que mais preocupa, porque é uma doença que mata. É uma doença que mata. Tanto... Tem a vacina agora, né? Orientar os filhos também. Tem a vacina que você pode dar, mas a vacina, onde todos os especialistas falam, que você pode dar vacina a qualquer época. Eu sou meio cético em relação à vacina. Eu acho que a vacina ela tem uma maior eficácia quando você dá como ela preventivamente, certo? Onde as meninas de 9 a 12 anos e aos meninos de 11 a 14 anos, onde você dá a vacina preventivamente. Porque você dá a vacina, ela vai ajudar, mas você dá a vacina depois que você já teve o HPV, depois que você já teve a sua verruga, entendeu? Ela vai ajudar, mas ela não vai ser
tão eficaz quanto ela é dado preventivamente. Então, papai, mamãe, pega os seus filhos, pega a sua filha, entendeu? Acaba com esse preconceito que a minha filha tem 9 anos, eu não vou dar à minha filha uma vacina para prevenir uma doença sexual. Isso é um absurdo, como eu já vi pais no meu consultório falando, que eu chego, oriento, entendeu? Eu mesmo, eu tenho 3 filhas, entendeu? Foram todas vacinadas. Naquele tempo não tinha vendido particular, só vendia só tinha acesso através do Sistema Único de Saúde, não é? Não tinha através de clínica particular. E como é que se chama? E todas as minhas filhas tomaram. Ela não quer dizer porque ela tomou a vacina que ela vai fazer sexo com 10, com 11, com 12 anos. Não. Ela pode casar com virgem com 25, 30 anos de idade, mas ela já tomou a vacina dela. Ela já está se prevenindo. Não quer dizer que ela, quando for adolescente, com 18, ela já vai perder sua virgindade. Não, mas ela já está se prevenindo para evitar o câncer de colo de útero. Ninguém deseja, mas corre um risco também de ser violentada sexualmente. Pronto, exatamente. Ser violentada, que é uma coisa que está muito em moda hoje. Nós que fazemos a parte pericial, a gente vê que jovens, adolescentes são estupradas, a gente tem que encaminhar, molestadas sexualmente, tem que encaminhar, até através do álcool, né? Sem a violência física, mas a violência por inibição dos sentidos através do álcool. Isso. E nós encaminhamos tanto para o HDT, para tomar o coquetel muitas vezes, e também encaminhamos para a Santa Mônica, para a questão de prevenção de uma possível gravidez naquele ato sexual. Então, todo esse contexto, esse programa tem esse fim, esse propósito de levar para você essas informações, esses conhecimentos. E como eu disse no início do programa, ele vai ser dedicado a você, homem. E aí, o doutor Antônio Jatobá vai mandar também uma mensagem para com que idade o homem procura o urologista para fazer o exame de próstata, quais são os principais exames, qual a conduta a ser tomada. Com que idade, mais ou menos, devem procurar um urologista? Olha, a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza você a fazer a prevenção do câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade, certo? Contudo, já existem alguns quadros que preconizam você, a fazer a prevenção a partir dos 50 anos de idade. Porém, aquelas pessoas que têm história de câncer familiar, principalmente câncer de próstata, as pessoas de raça negra, aqui que são os negros principalmente de descendência africana, que são diretamente de descendência africana. Assim, porque nós temos no Brasil a maior parte da população são negras, mas não são diretamente de descendência africana, já são de miscigenação. E também as pessoas que no Brasil é muito difícil, isso só acontece mais lá para o sul, as pessoas que vêm da região do Mediterrâneo. E geralmente lá para São Paulo e para o sul, sul e sudeste é que tem essas pessoas. Aí a idade começa aos 45 anos de idade. Se bem que eu tenho pego em meu consultório pessoas com 43 anos de idade. Eu tive o ano passado 2 pacientes com 42 anos que não tinham nenhum histórico familiar, que não tinham nenhum sintoma. Vieram fazer o PSA e o PSA deu alterado e no toque retal eu já detectei um nódulo, que o nódulo já é um câncer de próstata avançado, porque às vezes você faz o toque e você não nota o nódulo, você tem o PSA alterado e você faz o toque retal, mas você não nota que tem um nódulo ali naquela próstata. A próstata, o toque, ele se apresenta normal. Sim. Aí você tem que partir para fazer um exame, que seria, hoje em dia, o que mais moderno seria uma ressonância magnética pélvica, com um estudo parametrizado da próstata, tá certo? Já que o paciente apresenta um PSA normal
um PSA alterado e um toque retal normal, entendeu? E nesses casos, desses 2 pacientes, eles 2 já partiram, já não pediam a ressonância magnética, já pediam a biópsia da próstata e todos os 2 vieram positivos com 43 anos de idade. Anos. Conduta nesses casos já é cirúrgico? Já é cirúrgico. Todos os 2 já é cirúrgico. Então, tem muitos colegas, tem muitos pacientes hoje se conscientizando de que eles já vão ao consultório aos 40 anos de idade. É bom, né? Bem melhor. É bom. É bem melhor você já começar a fazer a sua prevenção. E essa cirurgia consiste em, muitas vezes, porque há diferença entre o adenocarcinoma e a hiperplasia prostática benigna, né? Existe uma diferença. A hiperplasia prostática benigna, como você falou, é o crescimento anormal da próstata, né? Porque a próstata para o homem como o útero está para a mulher. Né? Por exemplo, o útero ele cresce além do normal, aí esse útero ele pode ser um útero miomatoso, onde o ginecologista obstetra ele opera ou o cirurgião e tira apenas os miomas, entendeu? Ou então, se for um útero muito grande, ele já faz a esterectomia. Na próstata, a mesma coisa, nós podemos operar a próstata benigna através de 2 maneiras. Se for uma próstata que ela cresceu pouca, você pode fazer a ressecção transuretral da próstata, que é feita a laser por dentro do canal sem uretral. Cortes. Pelo canal uretral, sem cortes, exatamente. E a prostatectomia, chamada prostatectomia transvesical ou suprapúbica, que é aquela que você corta a barriga do paciente e tira só o que cresceu da próstata, permanecendo o resto da próstata, que você não tira a próstata toda. Agora, permanecendo as vesículas seminais e a bexiga com a sua anatomia, a uretra, tudo. Agora, quando você tem um adenocarcinoma, quando você tem um câncer de próstata, aí você é feita a chamada prostatectomia radical, onde você retira a próstata toda, junto com a sua cápsula, junto com a sua casca, vamos dizer, para vocês entenderem que seria a casca de uma laranja, e na próstata benigna você tira só o miolo da laranja e deixa a casca. Você só vai tirar essa casca quando é um câncer de próstata, que você tira a casca toda, tira um pedaço da uretra, tira um pedaço da bexiga, tira as vesículas seminais e faz uma chamada linfadenectomia para ver se já não existe metástase localizada ali naquela região. Aí, se nós fazemos a linfadenectomia inguinal, ali fazemos o congelamento. Se naqueles linfáticos... Durante a cirurgia. Durante a cirurgia, a congelação, ele der positivo, aí nós partimos para fazer uma linfadenectomia peritoneal mais profunda. Isso, então, vejam só, às vezes falando difícil, começa a assustar. Então é bom que tenha esse susto mesmo, porque você deve procurar logo esse urologista, porque em se prevenindo não acontece todo essa propedêutica, toda essa coleção de condutas que devem ser tomadas, principalmente se der um adenocarcinoma de próstata. Exatamente, porque hoje nós temos aquelas pessoas que têm uma condição financeira boa, as pessoas que têm um plano de saúde, que podem manter o seu plano de saúde, quando você é detectado o seu câncer numa fase inicial, existem outras opções, doutor Gesso, que nós usamos muito, como a chamada vigilância ativa, porque essa cirurgia para câncer de próstata é uma cirurgia que tem as suas complicações. Ela interfere e muito na função sexual masculina, não é? Ela interfere muito no problema da continência urinária. Ela influencia muito também na parte de estenose de uretra, que são as 3 complicações que essa cirurgia pode ter. Então, se você pega um paciente que tem uma doença que não é metastática, que não é invadida, você pode ter eu comparo assim, uma melancia, que você tem apenas um caroço que ele está comprometido, você pode fazer uma radioterapia conformacional
daquela cirurgia que não vai comprometer a vida do paciente e nem vai deixar essas complicações. E no futuro, depois de 10, 15, 20 anos, você pode fazer essa cirurgia chamada cirurgia de resgate para retirar aquela próstata. E enquanto isso, o paciente está sendo monitorado sem ser necessário uma cirurgia agressiva de imediato. Então veja, você que não fez a visita ao urologista, né, ou ao especialista, pode procurar até o clínico que ele vai orientar, você passa algum dos sintomas ou alguns sinais que você sente, você passa para ele e ele vai lhe encaminhar ao urologista, ou você já também pode procurar o urologista e fazer esse check-up para que você evite todas essas trágicas condutas a serem tomadas. Então, prevenindo é bem melhor. Uma outra questão que eu levo ao Dr. Antônio Jatobá é a questão da vasectomia, que nós estávamos falando aqui, inclusive um funcionário aqui estava querendo fazer a vasectomia e não tinha filhos. Isso é possível? Olha, ele me procurou, que ele já tem uma idade, ele já tem a idade que já pode ser feita essa vasectomia, né, porque existe uma idade mínima, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas só que ele não tem filhos. Então isso aí tem que ser vista no plano de saúde, porque a vasectomia hoje em dia ela tem que ser uma cirurgia autorizada por lei. E que isso foi uma medida provisória editada pelo Fernando Henrique Cardoso, enquanto presidente, e que o Congresso aprovou isso aí, porque você tem que ter uma idade mínima de, se não me falha a memória, 25 anos e pelo menos 2 filhos. Ele já tem mais de 25 anos, né? E não tem filhos. Ele já tem quase o dobro da idade e não tem filhos. Aí precisa ver perante a lei, perante a justiça, se ele pode fazer essa cirurgia de vasectomia. Porque a reversão da vasectomia, ela é uma cirurgia que ela é feita sem nenhum problema. A gente pode reverter a cirurgia. Ela existe o prazo máximo de 5 anos, entendeu? Existe muita badalação, por exemplo, como algumas celebridades, que eu não vou aqui citar o nome, que diz que fez cirurgia depois de 15 anos, entendeu? E fez cirurgias depois de 15 anos, que era o pai dessas crianças. Não é. Porque ele fez depois de 15 anos, o que foi feito na época foi feito uma seminação, que um médico também famoso, que depois foi processado e hoje encontra-se preso, foi esse médico na época que fez essa inseminação, que foi lá no banco de sêmen, coletou um sêmen de um doador anônimo e fez a inseminação, e a esposa fez uma inseminação artificial e a esposa dessa celebridade futebolística teve um casal de meninas, teve gêmeos de 2 meninas, entendeu? Então tem um prazo máximo de 5 anos para você fazer essa reversão. Depois de 15 anos, não? Depois de 15 anos é impossível. E mesmo assim, essa reversão não quer dizer que ela vai dar certo. Algumas podem dar certo, que seria a religação do canal deferente, entendeu? Mas a vasectomia hoje ela segue alguns critérios que tem que ser feito perante a lei. Você tem, no seu plano de saúde, você tem que passar pelo assistente social, tem que passar pelo psicólogo para saber se você quer realmente ter a certeza que você quer fazer a vasectomia, para não haver um arrependimento amanhã, porque pode ter um acontecimento trágico de você ter um acidente, de você perder seus filhos, você ficar viúvo, você se separar e você querer constituir uma nova família. A mesma coisa acontece com a mulher que quer fazer uma oforectomia, uma ligadura. A mesma coisa, ela precisa ter a mesma lei é para o homem, a mesma lei é para a mulher, entendeu? Porque na mulher não tem como, uma vez ligado não tem como religar. O homem ainda dá, mas na mulher é difícil. É difícil. Nós gostaríamos de, você como urologista, assim, na sua especialidade, deixasse uma mensagem para os homens, assim, no final do nosso programa. Eu sei que passou rápido aqui, mas uma mensagem para o alagoano, né? Mas que esse programa toma uma proporção gigantesca através das redes sociais,
para o brasileiro, para aqueles que nos assistem, inclusive em outros países, que caminhos devem tomar o homem hoje na prevenção da sua saúde, sei que é holístico, é toda a saúde, mas na saúde do seu trato geniturinário. A prevenção mais importante que nós, homens, devemos ter quando temos duas prevenções que nós devemos ter. Na idade jovem, que seriam as doenças sexualmente transmissíveis, como já nós debatemos aqui, pela grande facilidade de liberação sexual que existe hoje, entendeu? Principalmente depois dessas festas, e vocês é que devem procurar por causa de doenças como sífilis, AIDS, papilomavírus humanos, o HPV e tudo, e também na prevenção do câncer de próstata. Você procurar o seu urologista, como procurar o seu clínico, né, procurar o seu cardiologista, pelo menos uma vez por ano, você fazer uma bateria de exames, fazer um ultrassom do abdômen total, fazer um ultrassom da próstata, fazer as suas taxas, né, fazer a parte de eletrocoração, você procurar ter uma atividade física uma também. Caminhada, já é bastante saudável você caminhar meia hora por dia, não é? Beber socialmente, entendeu? O álcool é uma coisa benéfica ao organismo desde que você o beba com moderação, né? Uma dose de uísque por dia, uma taça de vinho por dia, né? Eugênio Goudin, maior economista brasileiro, morreu aos 98 anos de idade, e meu pai também morreu com 87 anos de idade, e eles faziam uso diário do álcool, assim, como eu disse, uma taça de vinho ou uma dose de uísque. Entendeu? Isso. Na hora do almoço ou na hora do jantar, logicamente, quando eles já estavam aposentados. Isso não era no dia a dia, entendeu? Hoje, com a lei seca, a coisa ficou pior, entendeu? Mas quando eles já estavam aposentados e tudo, e à noite, que você na sua casa, hoje com a lei seca, na sua casa você pode, durante o seu jantar, você tomar sua taça de vinho, entendeu? E fazer os seus exames, procurar o seu urologista, derrubar o preconceito do toque retal, que graças a Deus isso aí já tem caído sensivelmente hoje, quando o paciente vai ao consultório, às vezes você está cansado já de fazer tanto toque retal, você naquele dia, você não está muito afim de fazer o toque retal, e o cara já é um cara já de uma idade avançada, e o PSA está lá embaixo, que você sabe que não existe possibilidade dele ter câncer, entendeu? Aí você diz, tá, tudo bem, pode ir até o próximo ano, diz, doutor, e o toque retal? Aí você, não, esqueci, vamos fazer agora, entendeu? E vamos lá, entendeu? Isso é bom. E isso é bom. É bom que o paciente lhe estimula também você a fazer aquilo ali, entendeu? É essa mensagem que eu deixo de a gente procurar ter uma vida mais saudável e ter sempre cuidado com a nossa saúde, e principalmente, onde eu sempre digo, nessas festas onde existe uma liberação, uma liberdade maior, é onde estão os maiores perigos para as doenças sexualmente transmissíveis devido ao uso excessivo de álcool e drogas. Fazer até, encerrando aqui o programa, encerrar até com uma cestilha de um poeta, não sei o nome, mas gosto muito, de dizer assim, você não pode beber muito, mas assim, eu bebo não é por vício, nem por estresse, nem nada, é que no fundo do copo eu vejo a foto da minha amada. Eu encho para ela não morrer de sede e bebo para ela não morrer afogada. Quer dizer, uma dosezinha não faz mal. Não faz mal. Tá certo. Então, nós gostaríamos de também fazer nossas as palavras do Dr. Antônio Jatobá, agradecer imensamente pela sua participação no nosso programa, desejar a você, telespectador que nos acompanha no nosso programa Medicina em Destaque, que você tenha um ano 2019 auspicioso, de paz, de saúde, que fique assim atento a essas recomendações feitas pelo Dr. Antônio Jatobá, procurando zelar pela saúde sua, saúde dos seus filhos, da sua esposa e dos seus familiares, estendendo a todos sempre a alegria de estar bem. O espírito, o olhar de uma pessoa que está com saúde é bem diferente.
né? Tem até um outro poeta que diz bem assim: no leito do hospital, quando internado eu estava, o doce que me servia e a enfermeira entregava, só era doce no pires, na minha boca amargava. Ou seja, quem está doente não tem alegria, não tem sabor, não tem prazer. Então vamos evitar que essas doenças apareçam. Hoje a medicina, ela tem muitos meios e muitos caminhos. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado.